Olá, sejam bem-vindos a essa exposição. Eu me chamo Gabriel, curso quinto período da graduação de Medicina, sou diretor de investigação do Lacardo Socem e editor acadêmico na revista Discover Medicine. Hoje nós vamos falar sobre a impressão tridimensional em válvulas cardíacas. A impressão tridimensional é uma tecnologia que vem ganhando certo espaço e tende a ter um espaço muito grande nas áreas médicas e de engenharia. A impressão tridimensional ela consiste em fazer conforme um molde, imprimir aquilo com material e isso em 3 dimensões. A impressão tridimensional ela vai funcionar da seguinte maneira: nós temos o aparelho que vai fazer a impressão, que é justamente uma impressora, diferente da comum, a gente está habituado, ela vai fazer a impressão nas dimensões e ela funciona com um sistema, ou seja, um mecanismo de sistema de atuação e um mecanismo de programação, sistema de software e hardware. Você precisa desenvolver uma peça e a partir dessa peça, com base na programação, ela vai te mandar os comandos e vai conseguir fazer essa impressão. Ou seja, um mecanismo tecnológico que mistura tanto a programação que você tem em código e a programação dessa imagem, quanto os mecanismos de desenvolvimento da impressão tridimensional. Quando nós falamos do princípio básico do tubo de saída da impressora 3D, a gente tem alguns componentes que são meio que padrões. Claro que você vai ter algumas tecnologias que estão um pouco mais aprimoradas, mas a gente tem um princípio básico aí. Bom, no início aqui a gente percebe que consta como filamento. O filamento é o material que vai ser feito a impressão. E esse material ele abre uma gama gigantesca. Outros assuntos que a gente vai abordar futuramente, eu espero, traz, por exemplo, a impressão de alguns órgãos por impressoras 3D, mas isso é para outro momento. O filamento é o material que vai ser feito essa peça e a partir daí ele vai entrar na ponteira da impressora, onde vai ser feita a impressão. Esse material ele é ajustado, é mantido sobre um alinhamento, é passado pelo dissipador e essa barra térmica vai fazer com que o aquecimento desse material, da matéria-prima aqui para fazer a impressão, ela seja aquecida e fique próximo a um material moldável. Assim a gente consegue fazer o molde das peças, né? No caso a impressão. O aquecimento justamente para conseguir você ter tornar esse material mais maleável para conseguir fazer essa impressão e o nose ali, o final, a boquilha, onde é feito a ponta justamente. Então, o princípio básico de funcionamento da impressão 3D é o seguinte: você tem um molde, uma peça, isso pode ser feito em AutoCAD e você tem a programação da impressão. Ela vai identificar essa peça e por esses comandos vai mandar os comandos que precisam ser realizados para a produção. Ou seja, você consegue identificar com essa dimensão dessa peça em 3 dimensões, fazer essa representação na impressão. Então ela vai identificar tudo isso e vai começar a fazer a impressão dessa peça. E quando nós falamos de válvulas cardíacas, não muito diferente. Eu vou ter o modelo da válvula e a partir daí ela vai identificar isso, usar a sua linha de programação, todo o seu sistema de desenvolvimento para produzir essa peça. Bom, quais seriam as aplicações médicas? Nesse momento em específico, a gente está falando da produção da válvula, das válvulas que a gente pode ter ali, valvulopatias, e acarrete a substituição. Então, o uso da impressão 3D, ela pode fazer um molde da válvula e assim ser feita a aplicação. Ou seja, os benefícios para isso são que, por exemplo, você tem um diâmetro específico de um paciente, você consegue modelar essa válvula o mais próximo possível para esse paciente e fazer essa impressão de uma forma assim mais aproximada possível do que seria a válvula original ali, a válvula anatomicamente já presente no paciente, que por alguma patologia apresenta essas deformidades. Então, a aplicação médica nesse caso seria para a produção da válvula. Como eu estava comentando, a impressão 3D ela funciona com uma sobreposição de camadas. A impressora ela vai captar esse molde e vai produzir a peça com base em camadas. Ela vai fazendo camada por camada. Então a gente consegue ver aqui num molde de uma válvula, onde a impressão 3D ela está fazendo os primeiros filamentos ali, as primeiras camadas dessa válvula. Tendo em vista o funcionamento da impressora 3D, com base nos moldes e a aplicação, nós temos as válvulas cardíacas que podem ser
substituídas caso venha a cometer uma valvulopatia. A válvula tricúspide, pulmonar, mitral e aórtica, né? A mitral também chamada de bicúspide. A mitral e a aórtica comunicam as câmaras do lado esquerdo do coração, tricúspide pulmonar do lado direito. A gente tem ali comunicação entre o átrio e o ventrículo pela mitral, do lado esquerdo, e a passagem aórtica para a circulação sistêmica. Do lado direito, né, o átrio pela trigúspide até o ventrículo e passando para a pulmonar, ali fazendo a irrigação do caso dos pulmões, certo? E qual seria a relação dessa tecnologia com a última exposição sobre o diagnóstico por imagem tridimensional? O que acontece com o avanço dessa tecnologia de imagem tridimensional para diagnóstico, a ecocardiografia tridimensional, a gente consegue visualizar o coração mais próximo do que seria o do real. E além de evitar essa invasão, apesar das cirurgias minimamente invasivas, pelos benefícios dessa obtenção da imagem sem radiação, como tinham comentado, tendo essa imagem em 3 dimensões. Caso você tenha uma valvulopatia e consiga a imagem dessa válvula, produzir essa peça e esse molde mais próximo do que seria correto para o paciente se torna uma grande vantagem nesse ponto. Então é mais um motivo, é mais uma área em que a tecnologia traz, evitando algumas complicações. Isso fica um pensamento para o futuro, de como isso tende a beneficiar. Por exemplo, hoje no quesito de válvulas, a gente comenta sobre as válvulas biológicas e as mecânicas, né? E cada uma com a sua série de benefícios e é aquilo, tem o ônus e o bônus, né? A gente pode citar, por exemplo, o caso de calcificação, o uso de anticoagulantes, são ações necessárias para o mantenimento, para a manutenção dessas válvulas. Então, com o avanço tecnológico, você tem que trazer aquilo para o corpo do paciente o mais próximo do que era o que estava ali. Então, solucionar esse problema. A impressão tridimensional, no caso das válvulas cardíacas, busca com esse intuito, trazer uma réplica mais próxima do real, mais próximo do que esse paciente apresentava anteriormente, antes dessa patologia. Essa exposição se encerra aqui, e é isso. Nós tentamos trazer e aproximar a tecnologia, as atualizações que vêm acontecendo, tanto o funcionamento da impressão 3D, quanto a utilização ali para o uso, no caso, a substituição de válvulas cardíacas, né? O acometimento de alguma valvulopatia. Então, aos interessados, fica a instiga de busca por esse assunto, o funcionamento da impressão, as tecnologias que vão se avançando. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.